Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês passaram todos esses dias? Estão bem? Eu também estou bem. E nós vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa dessa semana, né? Como sempre, peguem o livro, né? Eu já estou com o meu aqui, vocês abrem o de vocês. E hoje nós vamos trabalhar da página 164 a 167, porque nós teremos leitura de um texto, tá? Então nós vamos começar lá na página 164, a arte ao ar livre. A prof tá enrolando as palavras hoje. É o primeiro capítulo dessa unidade, né? E aí ele pede aqui, faz uma pergunta se vocês já visitaram algum museu, alguma exposição de obras de arte, quando e onde foi essa visita, né? Isso é só para vocês lembrarem e pensarem, um questionamento que nós tivéssemos na sala, nós iríamos conversar, né? Quem já visitou uma exposição ou um museu, né? Vai relembrar isso. Aí diz assim, você sabia que existem obras de arte a céu aberto? O texto a seguir trata de uma pequena rua no bairro Vila Madalena, na cidade de São Paulo, que tem os muros cobertos de grafites. Leia o texto e conheça um pouco desse lugar. Olha que interessante, o bairro é Vila Madalena, ó, o nome da prof, né? Mas é um bairro lá na cidade de São Paulo. Então começa o texto dizendo assim, ó, leia o texto e conheça um pouco desse lugar. O título é Vila Madalena, grafites fazem a fama do beco do Batman. Então, vamos lá. Essa é a manchete, né? O título, que é uma reportagem que nós iremos ler. E aí ele diz aqui embaixo, ele tem uma pequena explicação. Em 3 décadas, a viela escondida passou a servir de cenário para fotos de publicidade, festas e passeios turísticos. Olha, né? De tão famoso acabou sendo o local onde que, né, as pessoas vão tirar fotos para fazer publicidade, vão fazer festas, vão fazer passeios turísticos, porque tem obras de arte a céu aberto. Já iremos ler para entender do que se trata. Quem escreveu essa reportagem foi Carla Dunder, então uma jornalista. Foi escrito no dia 5 de dezembro de 2016, né, às 18h33, e publicado no dia 15 de outubro de 2010, às 23 horas. Veja, olha, foi escrito em 2016 e publicado em foi visto, desculpa, em 2016, né, acessado em 2016, mas foi publicado em 2010, tá? A publicação aconteceu 6 anos, como está disponível, a gente pode acessar. Aí a reportagem começa dizendo assim, uma galeria a céu aberto. É a definição fácil para a rua Gonçalo Afonso, no Beco do Batman, pequena viela que serve de alternativa ao trânsito da rua Luiz Murat, ladeira nos fundos do cemitério São Paulo. Com paredes inteiramente dedicadas ao grafite, sua história remonta à década de 80, quando um desenho do Homem Morcego apareceu naquele canto do bairro. A partir daí, estudantes de artes plásticas passaram a cobrir o cinza dos muros com regularidade. Quem é o Homem Morcego? O Batman, né? Por isso que se chama Beco do Batman, porque o primeiro desenho que apareceu lá foi do Batman, né? Que também é conhecido como Homem Morcego. Aqui nós temos umas imagens, umas fotos, né? Ó, visão panorâmica do Beco do Batman, ó, viela, beco, né? Essas ruas estreitas assim, geralmente sem saídas. E aqui todos esses muros acabaram virando cenário, né, para os artistas plásticos começaram a utilizar para fazer as pinturas. Ó, grafite de flores no Beco do Batman, né, de Jerry Batista, 2017, ó, tá vendo? Então, são inúmeras obras de artes a céu aberto. Quando chegamos, aqui abre aspas, numa reportagem, uma notícia, as aspas indicam que alguém vai falar, né, é a fala de alguém. Quando chegamos em 1985, o lugar estava sujo, deteriorado e sem vida. Passamos a pintar sistematicamente todas as semanas, fecha aspas, relembra Rui Amaral, autor de algumas das primeiras pinceladas por lá, ao lado do americano John Howard. Olha aqui. Então, o Rui Amaral, ele faz uma lembrança que isso começou há muito tempo, em 1985, né? Mas antes o lugar era feio, tudo sujo, deteriorado, abandonado. E eles viram aquele desenho e aí surgiu a ideia de começar a fazer as pinturas e hoje é um museu a céu aberto. Aqui, pintar sistematicamente é pintar de forma
contínua, né? Começaram a pintar seguidamente, né? Hoje nós pintamos amanhã, vamos pintar semana que vem, vamos pintar. Não pararam, né? Fizeram de forma sistemática, contínua, né? As imagens são variadas, de letras estilizadas a influências cubistas e psicodélicas. Então, olha, isso aqui são influências de períodos, né, de influências de pinturas, né, formas cubistas, então pinta mais em formas de cubos, psicodélicas, com desenhos assim, nada, né, que não tem muita definição, mas são influências, né, estilos dos artistas, né. O colorido chamou a atenção da rede de TV e rádio inglesa BBC, que em seu site descreveu o local como cheio de energia criativa. Apesar de não ser uma galeria formal, a Gonçalo Afonso tem suas regras. Na ética da rua, quem está na parede é o dono do pedaço. Desenhar sem pedir autorização é chamado de atropelar. Aí abre aspas, alguém vai falar. Aqui esse atropelar é porque está chamando atenção, né? Você vai lá, pintou sem pedir autorização, atropelou, né? Ele tá tipo, né, se abonando de algo que não é seu. Tem uma ética da rua, tem um combinado aí entre eles. Abre aspas aqui, agora sim alguém vai falar. Eu não posso chegar lá e pintar, mas se vejo uma obra desgastada, converso com o autor e sugiro mudanças. Ele pode autorizar que eu altere ou ele mesmo o faz, conta Luiz Barigui, grafiteiro há 10 anos. É justamente esse regime de autogestão que fez a fama da rua. Eles mesmos, os próprios artistas que gerenciam, que organizam aquele espaço, então é autogestão. Novamente alguém vai falar, abre aspas, virou referência de ocupação do espaço público, um lugar criado e conservado pela própria comunidade, afirma Baixo Ribeiro, fundador da Galeria Choque Cultural. Aí ainda tem mais um trechinho do texto. Em três décadas, cada década tem 10 anos, então em 30 anos, né? A viela escondida passou a servir de cenário para fotos de publicidade, festas e passeios turísticos. Abre aspas novamente, alguém vai falar. Desde 2009, já levei cerca de 1.500 pessoas ao Beco do Batman. Fecha aspas, calcula Tiago Cirino, dono da agência de turismo Sou Sampa. Aí novamente alguém vai falar. Em torno da rua surgiu um circuito de atrações para amantes das artes plásticas, com a marcenaria Baraúna, na rua Harmonia, que tem móveis criados por Lina Bobardi, diz Diogo de Oliveira, de São Paulo, Boreal. Quem visita acaba voltando porque no muro vivo da Vila Madalena as cores sempre se renovam. Porque o muro é vivo, né? Porque os artistas plásticos fazem as pinturas. Quando alguém vê que elas estão se desgastando, ele conversa com o artista que fez a pintura, se pode repintar, se pode, né, dar o seu toque, ou ele mesmo vai lá. Então está sempre modificando, sempre essas pinturas estão sendo renovadas, né? Por isso que é um muro vivo. Aqui tem mais uma foto, né, do grafite de Enivo, né, o Beco de Batman. E aí tem algumas palavras que apareceram no texto e que, né, a professora tentou falar, mas aqui tem um glossário, né? O que significa estilizado? Representado por meio de símbolos, de traços, de sinais, né? Estilizar alguma coisa é dar um toque pessoal. Cubista, que é o próprio do cubismo, movimento artístico caracterizado por usar formas geométricas para representar a visão tridimensional de pessoas e objetos. Né? Por isso que eu falei, cubista lá, né, vai fazer as suas obras usando muitas formas geométricas. E psicodélicos e traços extravagantes, fora dos padrões habituais. Tá? Só para a gente entender, a prof já comentou. Bom, e aí agora nós já lemos na página 164 e 165, nós vamos começar a ver as atividades da página 166, lá do livro, Desvendando o Beco do Batman. Tá? Converse com os colegas e o professor sobre essas questões. Aí a questão A, né? Vocês vão precisar responder no caderno que não tem espaço no livro. Né? O que mais chamou sua atenção ao ler o texto? Por quê? Aqui é uma pergunta aqui para o pessoal de vocês. O que mais te chamou a atenção ao ler esse texto e o porquê? A B.
Qual é a diferença entre uma galeria formal, convencional, e um espaço de arte a céu aberto como o Beco do Batman? Qual que é a diferença? Olha, uma galeria formal, convencional, ela vai ter um espaço fechado, coberto, vai ter horário de entrada, né? Você não pode visitar todos os horários, vai ter horário de visitas. As obras de arte vão estar expostas na parede, ou se são esculturas, você vai visitando nesse horário. Um espaço de arte ao céu aberto, como o do Beco do Batman, crianças, ele está lá o tempo todo, então você pode visitar a hora que você quiser. Você começa por onde você quiser. Você quer ver uma aqui, a outra lá, se quiser outro dia. Então tem diferenças nesse aspecto. E não tem horário, tá? Bom, vamos para a questão 2. Releia a manchete e o subtítulo do texto. Lembra que eu falei para vocês que esse aqui, como é uma reportagem, o título nós chamamos de manchete. E essa parte abaixo aqui é o subtítulo ou o lead também, né? Então o título, a manchete diz assim: Vila Madalena, grafites fazem a fama do Beco do Batman. E o subtítulo, né, que é essa parte aqui, diz assim: Em 3 décadas, a viela escondida passou a servir de cenário para fotos de publicidade, festas e passeios turísticos. Bom, qual é o significado de beco? O que significa um beco, crianças? Beco, eu tinha falado já para vocês antes, é uma rua estreita, né? Beco é uma rua estreita, tá? Nós chamamos de beco. Nós aqui na nossa vila, nós não temos locais que são becos, né? Mas as cidades grandes, se vão crescendo sem planejamento, acaba sobrando aquelas ruazinhas mais estreitas, né? E que ficou dentro da cidade e é bem característico, né? Quando as cidades que foram crescendo sem planejamento, né? Aí pede para conferir o significado do dicionário, mas a professora já colocou aqui. Que palavra no subtítulo significa o mesmo que beco? Se beco é rua estreita, que palavra aqui no subtítulo significa a mesma coisa? Em 3 décadas, a viela escondida passou a servir de cenário para fotos e publicidades, festas e passeios turísticos. Qual é a palavra? Em 3 décadas, a viela, né? Beco e viela, né, significam a mesma coisa. E você sabe o que é grafite nesse contexto? O que significa grafite nesse contexto dessa reportagem? Porque vocês conhecem grafite na lapiseira, aqui na minha lapiseira, isso aqui que faz escrever é um grafite. No lápis de escrever de vocês, né, aquela a ponta que escreve, também é grafite. Mas será que na reportagem nós estamos falando desse grafite aqui ou é um outro sentido? É um outro sentido, ó. Grafite nesse contexto aqui dessa reportagem é uma manifestação artística que consiste em desenhos feitos em muros e paredes da cidade. É uma arte urbana. Então, grafitar, né, também o grafite, pode ser a ponta, né, aquilo do lápis, esse material utilizado para a escrita, mas também pode ser uma manifestação artística. E nesse caso da reportagem, a palavra grafite significa uma manifestação artística, que significa aquela de pintar, né, fazer, também chamado de grafitagem, né, vai pintar os muros, né, também é uma arte urbana. A 3, vocês precisarão responder no caderno. Por que esse espaço de arte ficou conhecida como Beco do Batman? Lá no texto está a resposta e a prof. leu e explicou para vocês. É só retornar lá para lembrar por que é que ele ficou conhecido como esse nome de Beco do Batman, tá? 4. Releia esse trecho e converse com um colega para responder a questão. Não tem como conversar com um colega, né? Agora vocês terão que fazer sozinho, ou se o prof. está ajudando também. Apesar de não ser uma galeria formal, a Gonçalo Afonso tem suas regras. Na ética da rua, quem está na parede é o dono do pedaço. A palavra destacada, a expressão destacada aqui significa ética da rua. Então, nesse contexto da reportagem, do texto que nós acabamos de ler, qual é o sentido da expressão destacada, ética da rua? Nesse contexto, ética da rua refere-se às normas e regras que devem ser seguidas nessa viela, para que se estabeleça uma boa convivência entre os artistas. Então, existe uma ética, um combinado entre eles, de que ninguém vai lá pagar o desenho de ninguém. Uma vez pintado aquele espaço é daquele artista.
Se ele permitir que o outro vá lá, faça desenhos ou mesmo repinte, enfim, é uma autorização, mas isso é uma ética entre eles, tá? 5. Releia agora esse trecho do texto. É justamente esse regime de autogestão que faz a fama da rua. Nesse contexto, né, novamente, sempre pensando no contexto do texto, desse texto, nessa reportagem, a palavra autogestão, ela pode ser entendida como uma administração das ruas pelos próprios artistas que tomam as decisões sobre as intervenções dos grafites, ou uma administração da rua por um grupo de artistas que tomam as decisões sobre as intervenções dos grafites. Autogestão, quem é que toma as decisões? Os próprios artistas, por isso que se chama autogestão, é eles mesmos que fazem todas as decisões, que tomam as decisões do que fazer lá, então se chama autogestão, é isso. 6. Assinale as informações que se referem ao texto que você leu. O texto informa um fato ocorrido pouco antes de sua publicação. Isso é verdade? Não, nós vimos que ele foi publicado, nossa, bem, né? Então, bem depois de que ele é escrito. Então, não é um fato, não informa um fato logo depois. O texto apresenta uma manchete que chama a atenção do leitor para o assunto? Sim, ele apresenta a manchete lá, Vila Madalena, grafites fazem a fama do Beco do Batman. Então, ele apresenta uma manchete e ela é chamativa. Outra, a autora do texto apresenta um assunto e expõe informações a respeito deles? Sim, ela apresenta o assunto e em seguida vai expondo informações para nós entendermos do que se trata. Então, algumas a professora já está ajudando vocês. 7, essa vocês também precisarão fazer no caderno de vocês, que não tem espaço. E é uma pergunta pessoal, né? Você gostaria de conhecer o Beco do Batman? E por quê? Tá? Então, essa é uma resposta de vocês, pessoal. 8. Leia as seguintes definições. Vamos ver. A notícia é um relato jornalístico de fatos recentes de interesse público. Usa linguagem objetiva. Já a reportagem é um relato jornalístico de um fato não necessariamente recente, só que ele amplia o assunto, apresentando comentários, argumentos e opiniões tanto do jornalista e dos entrevistados. E agora? Então, pensando aqui, a notícia, ela relata um fato jornalístico que aconteceu recentemente. A reportagem também é um relato jornalístico, mas o fato não precisa ter acontecido recentemente. E ainda mais ele vai ampliando esse assunto, vai dando mais exemplos, mais comentários, argumentos e opiniões. A pergunta agora do pontinho é, o texto sobre Beco do Batman é uma notícia ou é uma reportagem? O que vocês acham? Ele apresenta um fato recente ou ele conta algo que já aconteceu há mais tempo? Então, o texto, nesse caso, é uma reportagem, porque ele não trata de um acontecimento recente, e sim relata a existência de um espaço de arte a céu aberto em um bairro da cidade de São Paulo. E isso não é uma coisa, né, que se nós formos lá, esse Beco do Batman continua, então ainda é, né, não é algo que aconteceu recente. Uma notícia, aconteceu alguma coisa, logo em seguida já é noticiado, né? Essa notícia pode ser por escrito, pode ser na rádio, oral, ou essa notícia na TV. A reportagem já demanda mais tempo. Então, na TV, por exemplo, nós conseguimos ver reportagens, por exemplo, no Globo Repórter, né, na Globo, ou quando, mesmo no jornal lá, tanto faz e qual emissora, eles dão várias notícias rápidas, mas de repente eles param e fazem uma reportagem sobre algum assunto em que eles demoram mais tempo. Aí é uma reportagem, tá? E, nossa, gente, já acabou a aula, a professora ajudou algumas questões hoje para nós pensarmos juntos, né? Como é a primeira aula da semana, né? Começamos com língua portuguesa. Tchau, e eu vou dizer para vocês que eu volto logo, porque temos as aulas de história, de matemática e de geografia desta semana. Beijos, crianças, fiquem bem, cuidem-se e nos veremos em breve. Grande beijo.